mas estamos falando da sua eternidade, da minha eternidade. Quem quiser herdar a vida eterna tem que viver a vida assim. Então o que vamos falar nesta manhã, apesar de falar de uma vida de influência, estamos falando de manter a nossa vida preparado para a volta de Jesus. Amém? O texto de hoje, o título é Revisão de Vida, né? Então é o que nós vamos fazer nesta manhã. Lucas 9, 18 a 28 diz assim: certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus o advertiu severamente, que não contassem a ninguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do seu Pai e dos santos anjos. Amém, irmãos? Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento do alto para ouvir a sua voz e aplicá-la na nossa vida. Eu estou pegando esses versículos, cada um deles, e tudo isso que eu vou falar, só um pouquinho no final, que será exatamente onde eu vou conversar com vocês. A maioria disso aqui é um pano de fundo para aquilo que eu vou falar no final. Por natureza, olhando para isso aqui, nós lutamos pelos nossos próprios interesses. Isso está no versículo 24, onde está em maiúsculo. Isso já começa de criança. Quem é que não quer salvar a sua própria pele? É assim que nós vivemos todos os dias, tentando salvar a nossa própria pele, lutando por nós. Isso é seu, é meu, é natural de nós. Por natureza também, que está no versículo 25, nos esforçamos para conquistar coisas. Nós queremos ganhar a vida, ninguém quer perder na vida. Nós queremos ganhar, lutamos por isso. Então é dessas coisas, exatamente Jesus está tocando naquelas coisas que são primordiais, aquelas coisas que são nossas lutas e buscas naturais. No versículo 26, por natureza também, e Jesus está falando de uma outra coisa, nós criamos uma zona de segurança para nos proteger das pessoas, cada vez mais. E parece que com as mídias sociais do jeito que estamos hoje, eu sei de mulher que consegue conversar pelo WhatsApp, mas não consegue ter uma conversa boa, cara a cara. Olha onde nós estamos chegando. Isso quando pessoas não estão conversando mais com outros. Então nós estamos nos tornando assim, a coisa está se transformando cada vez mais. Então nós queremos nos proteger e criamos essa zona de segurança porque nós temos medo da crítica, de julgamentos. É disso que Jesus está falando. Agora, só para lembrar, esse é o jeito natural. É assim que age o homem. Só que Jesus pega e diz em cada uma dessas coisas, diz, mas não vale a pena viver a sua vida desse jeito. Apesar de essa ser a busca do homem, ele diz, não vale a pena. No nosso egoísmo nós fazemos isto. Mas Jesus apresenta uma consequência para cada uma dessas coisas. Ele diz assim, quem quiser salvar a sua vida, ele fala, vai perdê-la. Apesar disso ser natural você buscar. Ele diz, a causa pessoal, aquele que tem uma causa, e que luta por essa causa, e pensa, eu dediquei a minha vida a essa causa, ele diz, apesar de ser atraente, ele fala assim, é melhor você abrir mão da vida por mim, por uma causa maior, ele diz, e eu garanto a sua vida de volta. E então ele está dizendo, não vale a pena. Segunda coisa que diz que não vale a pena, diante do que eu já tinha dito a vocês, não vale a pena conquistar coisas, eu sei que você sabe disso. O problema é nós vivemos isso. Ele diz que é aquele que acha que o valor da vida está nas coisas que possui, e uma grande maioria de pessoas vive assim,
Por isso que você tem o filho hoje, crescendo, precisando do tênis, da marca, do melhor celular, da melhor roupa, porque eu acho que isso é que me faz o cara. E é assim que muita gente vive. É isso que a sociedade diz. Muita gente sofre tentando ter um peso ideal, porque a sociedade impõe. Então eu estou pensando que se eu viver segundo os padrões e tentar conquistar assim. Mas o que Jesus quer dizer disso? A sua vida vale mais do que a vida aqui. Há uma outra vida. Então, o problema é que nós corremos atrás disto, e de coisas que não valem a pena, e deixamos Deus em segundo plano, e as coisas dele, e acabamos destruindo aquilo que nós estamos pensando em construir, que é a nossa vida. Jesus fala ainda que não vale tentar, que é a terceira coisa que eu disse, camuflar quem nós somos perante as pessoas. Lembra daqueles que falaram, mas você é cristão? Eu não sabia, você está tanto tempo aqui. Né? É essa a questão. Tem pessoas que dizem assim, o envergonhar, ele diz, quem se envergonhar, o envergonhar no original, naquele contexto, no contexto desse versículo, quer dizer ter medo de ser ridicularizado pelas pessoas. Ele falou assim, se você viver a sua vida cristã com medo de ser ridicularizado pelas pessoas, ele falou, se você tiver vergonha de mim, o dia que eu vier na glória, eu vou ter vergonha de você também. Você imaginou? Chego lá, tudo correndo de Jesus, feliz, falando assim, quem é você? O que você está fazendo aqui? O apóstolo Pedro é o maior exemplo negativo para nós disto, de negação. E é interessante que ele nega 3 vezes. E quando Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? Mas antes disso, antes de chegar lá, Pedro nega Jesus 3 vezes. Lá na frente eu vou falar isso. Minha mente está aí, foi para outro lugar agora. É o maior exemplo de negativo porque ele é abordado por uma mulher, e a Bíblia cita isto, eu não tinha pensado nisso até ontem. A grande questão é o seguinte, olha, ele diz assim, de nos envergonharmos das pessoas. Quando você olha a história da mulher samaritana fala para Jesus assim, que ela estava admirada de Jesus conversar com uma mulher. Não se conversava com mulher. Samaritana pior ainda, naquela época. O costume judaico é o seguinte, por causa da queda, conversar com uma mulher era perca de tempo no público. Tá? Conversar, se alguém fosse encontrado conversando com uma mulher, uma criança, falou, olha a perca de tempo, o que esse cara está fazendo? Mais ou menos, desculpe o que eu vou dizer, seria mais ou menos, encontrar alguém de bate-papo com uma prostituta no meio da rua, ele falou, ele está fazendo isso por quê? Por que ele está se denegrindo assim? A grande questão para mim que me chama a atenção da coragem, é que a Bíblia não cita aqui somente que Pedro negou, mas diz que ele negou diante de uma mulher. Você imaginar como a situação foi mais complicada ainda naquela época. Não hoje, gente, por favor. Não há diferença nenhuma para nós. Estou citando, para Deus não há. Estou citando a você o costume. Então, naquele contexto, ele até diante de uma mulher teve vergonha de Jesus, e a questão então de Pedro era muito grave. Agora, o chamado de Jesus é para revisão de vida nesta manhã. É isso que eu quero pensar com você. É para a gente refletir sobre o que significa seguir Jesus. Então, tudo que eu vou falar aqui ainda é só pano de fundo. Então, vamos lá. Jesus fala no versículo 23 quais são as implicações disso, de segui-lo, que eu vou falar rapidamente. Vamos ler comigo esse versículo? Vamos lá? Jesus dizia a todos, bem forte, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, tá 3 coisas que ele está falando aqui que eu vou falar rapidamente. Primeiro, ele está dizendo de negar-se a si mesmo. Alguém quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Pegando de novo aquelas 3 coisas que eu falei, os 3 versículos, no 24, ele está dizendo que negar é estar disposto a perder a vida por causa de Jesus. Se chegasse alguém agora com metralhadora aqui dentro da nossa igreja, agora, nesse momento, e aqui escolhendo quem é de Jesus para a direita e mata, quem aceita rejeitar Jesus fica na esquerda. Essa é uma pergunta séria. Seguir Jesus é muito fácil, do jeito que nós falamos. Mas ele diz assim, negar a vida, estou disposto a abrir mão da vida. Quem é de Jesus, todos que forem de Jesus, fiquem aqui à direita e nós vamos metralhar.
Então é abrir mão da vida. No versículo 25, negar-se a si mesmo é abrir mão do mundo e investir na sua alma. Ele diz que adianta ganhar o mundo e perder a vida, perder a alma. A negação, o negar é negar os seus desejos para o mundo e abrir-se para a alma, para o espiritual. E aqui o fato de estarmos sempre preocupados demais com as coisas e deixarmos Deus em segundo plano. Nós somos mais conscientes do mundo, nós somos mais envolvidos com o mundo, nós somos mais atraídos pelo mundo, nós somos mais satisfeitos com o mundo e menos cheios do Espírito. Cada vez mais nós dependemos menos do Espírito e dependemos mais de remédios, de coisas e de compras, menos do que encher-se do Espírito. O mundo, eu penso que o nosso maior problema é o conforto que está sendo dado cada vez mais, até o ponto de você e eu ficarmos tão confortável que vir à igreja, orar, buscar a Deus, não vai fazer falta. Satanás vai pegar você desse jeito. Tão confortável. Domingo de manhã, eu tenho que levantar, né? Eu não dormi já muito essa semana, eu acho que vai vir gente aí depois, estou cansado, e a gente vai ler a Bíblia agora, não, acho que eu vou assistir mais um pouquinho do filme, né? E a gente vai indo assim, vai ficando confortável e vamos nos envolvendo, e menos satisfeitos e vazios do Espírito. Ainda nessa questão, o versículo 26 fala de negar-se a si mesmo, é estar pronto para ser ridicularizado por causa de seguir a Jesus. Houve uma época que eu podia falar normalmente para as pessoas sobre virgindade, falando assim, minha filha, você tem que casar virgem. Se eu falar isso, dentro da igreja já riem de mim, irmão, talvez você até. Oi, pastor? Quem falou isso foi Jesus. Falar para a igreja e para as pessoas o seguinte, filho, relação sexual extraconjugal é pecado. Oi? E você corre o risco, filho, o casamento é sério. E o que nós somos é ridicularizar. As pessoas estão zombando dos princípios, daquilo que você está vivendo. Então ele está dizendo, esteja pronto para negar-se a si mesmo, para viver um estilo de vida com Jesus, em que possivelmente as pessoas vão te rejeitar e ridicularizar pelo que você está fazendo. Segunda implicação, então, é negar-se. A segunda é tomar diariamente a cruz. É o que Jesus está dizendo se alguém quer segui-lo. Eu e você precisamos, na verdade, cada dia nos crucificarmos. Crucificar o eu, crucificar a nossa vontade, crucificar o nosso egoísmo. Gálatas 2:20 diz assim, vamos falar juntos? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que é que você pega de manhã quando você vai para o trabalho? Se o seu trabalho é fora? Pasta? O que mais? O seu carro? Várias coisas. Dependendo do seu trabalho, você tem instrumentos que você leva. Sabe o que um discípulo de Jesus precisava lembrar de fazer cada manhã? O que esse segundo ponto diz? Tomar a cruz. Na verdade, cada manhã você e eu, junto com tudo que você leva, você deveria lembrar, deixa eu pegar a minha cruz. Aqui só um parêntese, eu acredito que se nós lembrássemos que cada dia nós temos que pegar uma cruz, que é o que Jesus disse significa segui-lo, se nós nos lembrássemos disso, a gente ia reclamar menos da vida e das pessoas. Porque nós íamos lembrar, Jesus disse, tome a sua cruz. E tudo que ela significa. Agora, voltando. O que uma pessoa diria se visse alguém com uma cruz nas costas? Ele está falando assim, esse está morto. Não tem outra coisa para ele. Não tem saída. Não tem nem como pegar a cruz e sair correndo. Vai sair correndo que jeito? A cruz já está, filho. Ele já sabe onde é o lugar. É só fincar, porque já está decretado morte. Ele sabe. O mundo está precisando ver você e eu com a nossa cruz. E eu não vou dizer amém, misericórdia, né, irmãos? E a nossa cruz não é uma cruz que fica no pescoço, e nem uma crítica aí. Porque se a cruz no pescoço lembrar de Cristo, amém. Eu só estou querendo fazer uma outra coisa, só aproveitar disso para dizer que a nossa cruz não é aí que a gente carrega, é nas nossas costas. Nós temos que lembrar cada dia de colocá-la. E ele está dizendo assim, quando eu levanto e pego a minha cruz, juntamente com tudo que eu peguei, eu estou dizendo assim, já não sou eu mais quem vive,
É Cristo quem vive em mim, e o que eu estou vivendo agora nesta carne e neste mundo, eu vivo pela fé. Eu vivo na dependência de Deus, em obediência a Deus. E é isso que significa Jesus dizer assim, negar-se e depois tomar a sua cruz cada dia. Lembra, eu não estou indo a fundo nisto. Isso aqui é pano de fundo, é só uma preparação porque eu vou falar ainda. Terceira implicação de seguir Jesus, ele diz assim, andar nos seus passos. Um comentarista bíblico disse assim, seguir a Jesus é não tomar a frente dele, como também não afastar-se dele. Isso é seguir Jesus. Eu não passo à frente de Jesus, porque se eu estou seguindo, eu me mantenho atrás dele. Mas se eu estou seguindo também, eu não me afasto dele, eu mantenho próximo dele. Isso é seguir Jesus, que é a grande questão. É seguir cada passo traçado por Jesus, né? É seguir cada pegada de Jesus. Andar em seus passos fala das nossas emoções, fala das nossas decisões, fala da nossa espiritualidade, fala da nossa obediência, fala da nossa profissão, fala do nosso comportamento, fala de intenções. Isso é o que diz de andar nos passos. Tudo que eu faço, eu sigo em obediência a Jesus. Então eu quero concluir essa parte do pano de fundo, dizendo o seguinte, o que me chama a atenção no método de Jesus, quando eu olho esse texto, é o seguinte, Jesus falou o que significava ser um discípulo, e qual era o preço de um discípulo, só depois de duas questões, que nós vamos ver. Antes de tudo, ele faz uma pergunta aos seus discípulos, só depois que ele diz o que é ser discípulo. Antes ele faz uma pergunta. Qual é a pergunta? O que é que as multidões dizem ou pensam sobre mim? Isso era a pergunta. E depois, o que é que vocês pensam sobre mim? O que as multidões dizem e o que vocês pensam. E você lembra? As multidões falaram assim, Jesus é João Batista, né? É Elias, um morto que Jesus ressuscitou, que Deus ressuscitou. E os discípulos respondem sem dúvida nenhuma. Fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não havia dúvida, eles não estavam, isso não era um problema para eles. Havia uma promessa de que o Cristo de Deus seria enviado. Uma espécie de libertador como foi Moisés, que libertou o povo do Egito, da escravidão. Um dia virá um Cristo que libertará vocês também, novamente, e agora espiritualmente. Então eles tinham certeza que era o Cristo. Então a primeira coisa era saber quem é Jesus. Segunda questão é que Jesus fala o que ia acontecer, só depois que ele então fala o que é o discípulo. Depois deles reconhecerem, tu és o Cristo, então Jesus faz uma declaração. E disse, é necessário, vamos ler juntos? É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto, ressuscite ao terceiro dia. Então quando Jesus fala para os seus discípulos o significado e o preço, ele estava falando dele. Ele estava falando dele. Se nós fôssemos pegar essas três coisas do que é ser discípulo, você ia ver assim, o próximo slide. Jesus negou-se a si mesmo, é isso aí mesmo, né? Jesus negou-se a si mesmo. Jesus tomou a sua cruz. E Jesus seguiu completamente o que o Pai havia ordenado a ele. Jesus fez isto. Por isso que ele está falando a eles, me sigam. Agora a questão é que quando nós colocamos os dois versículos juntos, veja só, nós lemos só o último versículo, Jesus dizendo, se alguém quiser ser o meu discípulo. Mas quando a gente coloca os dois versículos juntos, a gente vê que o 22 é a explicação do que Jesus está falando. Uma explicação do que é ser discípulo, das implicações do discípulo que ele está vivendo na sua própria vida, Então quando ele está falando assim, para mim você vem ser meu discípulo, ele está dizendo assim, você está pronto a viver o que está no 22? Vamos ver o que está no 22? Né? Vamos lá? Disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Nós só não ressuscitamos, por enquanto, né? Porque o dia, quando ele voltar e nós estivermos mortos, ele vai nos ressuscitar para uma nova vida. Mas ele está dizendo isso, você quer me seguir? Então siga nisto. Estamos prontos a seguir Jesus mesmo, irmãos? Conforme o que ele está dizendo no versículo 22?
Você se chama discípulo quando você olha para o 22? Vamos então para o aspecto prático dessa mensagem, que é o que eu quero falar com você. Que revisão de vida você e eu temos que fazer à luz disso hoje? Que revisão de vida? Para mim, quando eu vejo isso aqui, é que você tem que repensar no seu relacionamento com Jesus no seguinte: quem é Jesus para você no seu dia a dia? Essa é a sua pergunta. Se eu perguntasse para você quem é Jesus, bom, você fala, pastor, você vai perguntar para mim quem é Jesus? Nós somos crentes há muito tempo. Não, não falei isso. Eu fui mais a fundo. Estou perguntando assim, quem é Jesus para você no seu dia a dia? Essa é a revisão. Quem é? É aquele que você se encontra no domingo aqui? É isto? É aquele que ninguém percebe que você está vivendo sal e luz, que as pessoas não estão vendo? Quem é Jesus? A pergunta é esta. A questão é, como é que Jesus está inserido, envolvido na sua vida, em tudo que você faz? Essa é a pergunta. Quem é Ele no seu dia a dia? Ele é alguém que fica de lado? É alguém que você só busca quando o tempo fecha? Ou é alguém que está à frente? Porque a pergunta foi, Jesus está à frente, eu o sigo a Jesus, e eu não estou andando na frente de Jesus, e também não estou distante de Jesus, estou seguindo. Para mim, o nosso conhecimento e envolvimento com Jesus determinam. Se o nosso conhecimento e envolvimento com Jesus são superficiais, o nosso relacionamento também será superficial. Por isso, a revisão de vida é quem é Jesus na sua vida, no seu dia a dia. Que lugar Ele tem? Você e eu não podemos nos manter à distância de Jesus. Estava pensando aqui, né? Essas coisas de caminhão, né? De carros. Você tem que manter distância, mantenha distância e evite acidente. É isso que a gente vê. Com Jesus é o contrário. Mantenha-se conectado e evite acidente. Nós não podemos manter distância, a não ser manter distância do pecado. Mas de Jesus, nós temos que nos manter conectados a Ele, para que a gente viva a vida que Ele planejou para cada um de nós. Então, quem é Jesus para você? Se você rapidamente pudesse dizer agora quem é Jesus para você, no seu dia a dia, como Ele está inserido na sua vida, envolvido na sua vida, então eu espero que você possa dizer, Ele é meu alimento, Ele é meu Redentor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu amigo. E aí você pode fazer uma lista de coisas, de que realmente, não de que você gostaria que fosse, mas a sua vida mostra, a sua vida comprova no dia a dia que Jesus é tudo para você. Jesus é tudo. Por isso nós participamos da ceia, mensalmente. Toda vez, Jesus instituiu, é uma cerimônia, é um ritual. Ele instituiu foi bom, né? Ele instituiu esse ritual, para que você e eu nos lembrássemos, cada vez de participarmos, Ele morreu por mim, isso que Ele fez por mim, Ele ressuscitou por mim, eu tenho uma nova vida, um ritual para nos lembrar. E é isto, se Ele cria rituais, Ele está querendo que você e eu, todos os dias, vivamos a nossa vida. E lá ele se compara ao pão, dizendo, eu sou alimento, quem se alimenta vive de mim. Então a pergunta é, quem é Jesus na sua vida? A segunda questão sobre revisão de vida, que eu quero que você pense, é qual é o nível do seu comprometimento com Ele? Qual é o nível do seu comprometimento com Jesus? Pensando então nas implicações, para responder isso. Eu perguntaria o seguinte a você: como vai essa relação entre seus interesses e o interesse de Cristo? Que foram aquelas 3 coisas que eu citei no início. Como está a relação? Seu interesse ou de Cristo? Quem é que ganha? Como vai a relação entre a vida aqui e a vida lá? Você tem mais da vida aqui, completamente da vida aqui, e a vida lá, você não se preocupa e não está fazendo quase nada por ela. Essa é a pergunta. Como está essa relação? A outra, como vai a relação entre os seus passos e os passos de Jesus? Né? Quem está liderando? Quem está à frente? Quem está no controle? E não adianta dizer que eu vir à igreja, ler a Bíblia de vez em quando, que Jesus está no controle. Talvez seja a forma de você controlar Jesus. Eu vou à igreja,
dou o dízimo e oro e leio do jeito que o pastor falou para controlar Jesus, para ele manter certinho a minha vida eterna. E não é isto. Aí quem está controlando é você. Não, eu faço isso porque eu amo, porque eu desejo Jesus, porque Ele é tudo para mim. Então agora que eu falo aquela parte de Pedro, Jesus depois da ressurreição, Ele perguntou a Pedro 3 vezes. Dizem que Ele pergunta 3 vezes, exatamente em resposta às 3 vezes que Ele negou a Jesus. Então após a ressurreição, Jesus se encontra com Pedro. Lá Ele diz, não conheço, nunca ouvi nem gordo, nem mais gordo e nem mais magro. Falou, mas essa camiseta aí com o nome dele? Não, isso aqui é que eu... Entendeu? Esse jeito, essa fala sua, não, você está enganado a meu respeito. Qual é a pergunta de Jesus a Pedro? Depois. 3 perguntas, a mesma. Se você lembra? Tu me amas? Pedro, tu me amas? E depois de Pedro responder, eu te amo, Jesus diz, apacenta minhas ovelhas. Por 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro responde, ele diz, então cuida das minhas ovelhas. De novo, Pedro, tu me amas? Então, irmãos, somente depois de amar verdadeiramente a Jesus, quando a gente olha para Pedro, a gente aprende isso aqui, o que Jesus está fazendo, somente depois de amarmos verdadeiramente a Jesus, nós vamos estar prontos para amar as pessoas que Ele ama. Você ouviu isto? Irmãos, eu posso plantar bananeira aqui. Eu posso criar o que é de coisa que eu imaginar que eu podia criar para vocês, para atrair, para fazer, mas não é a questão. Se você amar a Jesus, nada vai segurar você. Mas se você não amar Jesus, tudo que nós fizermos logo, logo termina, logo, logo morre. Porque é o amor, o nosso comprometimento com Jesus que vai fazer a diferença. Quando olharmos para a igreja de Jesus, quando você olhar para as necessidades dela, isso tudo que eu apresentei para você, quando você olhar para missões, quando você olhar para os seus amigos, para os seus parentes, e você não se incomodar sabendo que se eles não tiverem Jesus, eles vão para o inferno mesmo. É garantido. A palavra de Deus está dizendo isso, é perdição. Não há saída. É por isso que eu estou dizendo sobre revisão de vida. Então, o que é que isso tem a ver com isso que eu estou falando sobre influência? Exatamente isto. Se nós amamos a Jesus, verdadeiramente, nós vamos amar as pessoas que Ele ama também, que são os perdidos, que Ele deu a vida. Se nós não amarmos Jesus, tudo que nós fizermos não tem sentido, vai morrer. A pergunta que Jesus faz nesta manhã para você, põe seu nome. Israel, tu me amas? Põe o seu nome aí. Ouça Jesus falando isso. Você me ama? Se você me ama, então me segue. Então me segue. E seguir, quem quiser me seguir, ele diz, precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz cada dia e andar nos meus passos. Você é discípulo de Jesus? Amém? Vamos ficar em pé.